uma boa noite para você que está conosco pelo YouTube, acompanhando. O pessoal sempre envia um boa noite, estou aqui, né? Pelo YouTube. Isso é muito bom. Pega a sua Bíblia. Nós vamos ler o Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 15. A situação na vida humana, com relação à queda e o caminho de volta, a se afastar e se aproximar de Deus, o caminho é sempre o mesmo. Quando nós falhamos, sempre acontece isso nessa sequência. Nós baixamos a guarda, ou seja, nós ficamos distraídos com alguma coisa. Você acaba dando ouvidos à sedução, aquilo que te atrai, aquilo que te seduz. Ao ser seduzido, a gente percebe que, então, agora, enfraquecido na presença de Deus, a gente procura se esconder e fugir. Esconder o quê? Esconder a vergonha. Esconder a vergonha de ter falhado, de ter não conseguido chegar aonde deveria, né? E por último, nós acabamos fazendo aquela coisa de transferir a culpa. Ou seja, nós raramente somos culpados do que fazemos. Já percebeu isso? A gente raramente se culpa. Ou é a serpente, ou é a mulher, ou é o homem, ou é o jardim. Então, raramente. O caminho é sempre esse, o caminho da queda. O caminho da restauração, o caminho da volta é sempre o mesmo. Qual que é o caminho da volta? É o arrependimento. A gente se arrepende, Deus nos perdoa e as coisas começam a ser restauradas e colocadas no seu devido lugar, né? Porque quem se esconde, ou quem procura esconder as suas falhas, ele atrai mais problemas para si mesmo. Ele nunca vai conseguir crescer, prosperar, ou fazer adiantar a sua vida em qualquer situação que seja. E se eu e você confessarmos, 1 João 1,9, dá para vocês colocarem para nós aí? O pessoal do telão? Olha só que bonito esse texto, 1 João 1,9. E se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos e nos purificar de tudo aquilo que foi feito de errado. Isso é maravilhoso. Então, há um caminho, que é sempre o mesmo. Quando a gente começa a se afastar de Deus, é sempre assim que acontece. Você dá uma relaxada na sua vida, você dá uma descompensada e automaticamente a gente acaba sendo engolido. Capítulo 15, melhor dizendo, versículo 11, né? De Lucas. Para quem não sabe, o pastor Cássio não passou bem esses dias, tá? Alguém fala assim que foi uma ameaça, mas não foi não, ele teve sintomas de infarto, tá? Então cuidem do coração e cuidem da vida. Aliás, é que a gente ignora algumas coisas de Deus, né? Deus fala assim, não vos preocupeis, né? Mas a gente insiste em se preocupar, em ficar preocupado, é ou não é? Não vos preocupeis, mas nós fazemos ao contrário, nós vamos colher o fruto disso. Capítulo 15, verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? Tinha 2, não muitos, né? Tem gente que diz assim que um só já dá trabalho. Olha só, ele tinha 2. O mais moço deles disse ao pai: quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, então sobreveio sobre aquele país uma fome muito grande, e ele começou a passar necessidade.
Então foi pedir trabalho para um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos que ele tinha. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou me arrumar e vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho, então trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam dele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Só até aqui. Nós tendemos a acreditar que só pelo fato de nós termos recursos, a vida vai ser boa. Tendemos a pensar assim. Imaginamos que se eu tiver um bom emprego, uma boa casa, se eu tiver saúde, uma poupança gorda de onde eu possa de vez em quando cortar um pouco de gordura para fazer umas extravagâncias, isso é suficiente. Satanás plantou essa ideia no coração de Adão e Eva. Imaginaram que viver no jardim sem Deus era possível. E eles descobriram por si mesmos que esta era uma condição impossível de ser manifesta e vivida nela. Nós não precisamos ir muito longe. No alto da pandemia, nem com dinheiro era possível fazer muitas coisas das quais a gente fazia quando não tinha pandemia. Era ou não era? Porque nós não podíamos sair de casa. Você não precisava comprar roupa, porque você não saía de casa, então não tinha para quem se mostrar. Era assim, não era? Era ou não era? Você não precisava arrumar cabelo, porque você não tinha para quem se mostrar. Você não precisava emagrecer, nem engordar, porque você estava trancado mesmo. Então, qualquer recurso que você tivesse, não faria diferença nenhuma. Teve gente que com recurso e com dinheiro na mão, não conseguiu comprar a saúde para se manter vivo. Mas o ser humano imagina que uma vida assim é possível de ser vivida. Uma vida onde nós alcançamos e conquistamos, e que dá para viver, dá para continuar vivendo, sem que Deus esteja presente. Esse é um desejo que está no coração da maioria das pessoas. E elas imaginam que essa vida, a vida onde eu posso ter tudo e desfrutar de tudo que eu tenho, isso vai fazer com que eu não precise de mais nada e de mais ninguém. Não caia nessa. Isso não é possível. Isso não é verdade. Eu sei que o ser humano também tem memória curta. Nós não estamos há muito longe, há muitos passos da pandemia, do auge da pandemia, 2 anos. Tem gente que já voltou a ficar arrogante, disperso, descontrolado em si mesmo, levando a vida como se ele fosse autossuficiente, se ele se sustentasse,
tivesse condições para isso, né? A história que nós lemos diz o seguinte: que apesar desta condição ser uma condição possível, eu por mim mesmo procurar viver a minha vida sem me preocupar com mais nada, apesar dela ser possível, não existe garantias de que a gente consiga se manter nela. Porque a história conta que um dos filhos disse assim: pai, eu quero a minha parte na herança. Diz que o pai dividiu entre partes iguais, os dois irmãos, e depois de um tempo, acompanha comigo aqui, verso 13. Depois de não muitos dias, o filho moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá ele foi desperdiçar a sua vida, vivendo de forma, dizem, não fala que ele foi viver a vida, gastando todo o dinheiro. Ele foi fazer o quê? Ele desperdiçou os bens, vivendo a sua vida de forma desenfreada. Enquanto eu posso comer, eu como. Enquanto eu posso gastar, eu gasto. Eu vou gastando, vou vivendo. O texto seguinte diz assim: depois que ele consumiu o que ele tinha, chegaram os problemas. Diz que apareceu uma certa dificuldade na terra onde ele estava morando. E aí ele começou a passar necessidade. Você já percebeu que uma das coisas que a gente parece que tem dentro também é: você está sem dinheiro, você está quieto e tranquilo, mas você arrumou dinheiro, você quer ir para longe? Percebeu isso? É ou não é? Eu vou passear, é assim, né? É assim com você também? É. Tem gente que vai dizer: eu quero sumir. E tem gente que ora para ganhar na loteria, porque fala assim: se eu ganhar na loteria, eu vou desaparecer. Se eu ganhasse da loteria, eu não jogo, mas se eu ganhasse, eu ia continuar morando em Sumaré. Mas iam matar você, não, eu não ia falar que eu ia continuar vivendo a minha vida. Será? Não. Porque parece que está dentro do homem, né? Morava no jardim, tinha a presença de Deus. O que faltava a Adão e Eva? Faltava o desejo de ser igual a alguém que eles não eram. A gente nunca se contenta com aquilo que Deus tem para nós, né? Você sempre se mede pelo outro, é ou não é? Por que o outro tem e eu não? Isso até dentro da igreja. Aquele irmão chegou ontem e já está contando bênção. Eu estou aqui há 500 anos, o que ele tem que eu não tenho? Até na igreja tem disso. Olha que coisa doida. Há sempre um desejo, uma vontade de ir para longe. Será que é para fazer alguma coisa errada? O que você acha? Não, nada contra ir passear. Não, nada contra. Mas por que ir para longe e não voltar mais? Porque esse lugar só me traz tristeza. Então por que você já não vai embora sem dinheiro mesmo? Você vê como que é mentira, nós? Por que você não vai mesmo sem recurso? Vende o sapato, vende tudo, vai só com a roupa do corpo, né, pastor Reinaldo? Vai embora, pronto. Mas vamos meditar um pouquinho nessa história. Por que nós vamos para longe? Porque eu imagino que eu vou conseguir manter a minha vida. Eu vou me sustentar. Pelo menos essa era a ideia que passa esse jovem aqui.
Mas aí chega um infortúnio, verso 14. Depois dele ter consumido tudo, porque é engraçado, né? Eu sei que você já pensou isso também. Por que quando eu estava lá, tudo funcionando, por que agora que está tudo uma desgraça, acontece mais desgraça? É porque um abismo chama outro. É mais ou menos nesse sentido. Um problema chama outro. Eu acho graça de gente que vive atrás de resolver problema. Estou resolvendo problema, estou correndo atrás do prejuízo, do BO. Gente, se tem uma coisa nesse mundo que não acaba, é problema. Você lava a louça, você tem que secar. Secou, tem que guardar. É ou não é? Foi passear, se cansou, tem que tomar banho. Tem sempre problema, tem sempre algo a ser feito. Sempre. O tempo todo. Eu sei que ir para longe até parece uma boa escolha a princípio. Porque você pensa bem, a pessoa com recurso na mão, ela pensa em ir para um lugar onde ela não tem que fazer nada. Eu imagino isso. Ela vai só curtir. Porque é assim que a gente fica guardando dinheiro para as férias, mais ou menos, não é? É ou não é? Você guarda o dinheiro o ano inteiro para fazer uma viagem. Aí você descobre que você vai viajar para descansar e volta mais cansado, não volta? Aí é mala, aquele monte de roupa suja, cheia de areia. E aí você lembra que você deixou para voltar domingo, vai chegar domingo à noite em casa e segunda-feira você já tem que voltar a trabalhar. Você fala, eu estou tão cansado, eu curti, mas eu estou tão cansado. Meu Deus do céu. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele tinha recurso suficiente, acredito eu, para viver. Eu tenho um negócio dentro da minha cabeça que eu não sei explicar por que acontece assim. Às vezes eu guardo dinheiro para uma ocasião, isso já aconteceu muitas vezes, e aí depois que eu gasto o dinheiro eu fico triste porque eu gastei. Já passou com você isso? É assim também? Você guarda o dinheiro tanto para um negócio, aí você está feliz, você comprou, mas aí depois você fala, nossa, você vai na conta bancária, está zero, você fala, Você percebe a nossa loucura com relação à vida? Mas essa história aqui é muito interessante. Ele passa então a sua dificuldade, porque não bastou só não ter mais dinheiro, a situação onde ele morava ficou ainda pior. Chegou uma fome na região. Então ele não tinha mais como ele se virar por si mesmo. Então ele foi pedir trabalho. E ele arrumou um trabalho segundo a cultura dele, ele não poderia fazê-lo, mas a necessidade era tanta que ele acabou entrando nela. Ali ele desejava, enquanto fazia o seu trabalho, se alimentar com a comida que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Eu não sei qual era a condição desse cidadão nesse trabalho, mas eu imagino que ele deveria trabalhar num sistema de diária onde era assim, ele tinha que produzir alguma coisa para poder comer depois. Eu ouvi uma história de uma pessoa que ela foi mal interpretada.
ela começou a trabalhar para o governo do estado e ela demorou 4 meses para receber o primeiro salário. O marido dela desconfiava que ela não trabalhava, que ela mentia. Ela saía cedo todo dia para trabalhar. Deu os 30 dias, cadê o salário? Não teve. Deu 60, não teve. Deu 90, não teve. Ela tinha lá alguma coisa relacionada ao estado e ela só ia receber depois de 120 dias trabalhado. Mas eu penso comigo que esse cidadão deve ter passado algo mais ou menos parecido. Porque imagina, existia fome. O cara que era dono do porco, duvido que ele mataria porco à torta e direita, já que tinha fome, ele deveria ter também, opa, peraí, eu sou prudente, vou sair matando animal aí, né, dando carne à vontade. Diz que enquanto ele cuidava dos porcos, em algum momento, isso não foram muitos dias, em algum momento ele sentiu vontade de comer a comida que os porcos comiam. É só para a gente entender o nível que desceu a vida desse cidadão. Ele saiu com uma herança na mão, achando que ia viver a vida inteira daquilo, mas infelizmente uma situação se abateu. Como Adão e Eva. Pensaram o quê? Que fossem viver eternamente no jardim, mesmo depois de terem se afastado de Deus, e a coisa virou contra eles. Essa foi a realidade. Então ele resolve voltar para casa. Acompanha a minha leitura aqui, por favor. Versículo 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Aqui eu quero começar a ministração, porque eu quero trazer ao teu coração. Exatamente aqui. Ele resolveu voltar, pedir perdão para o pai, pedir perdão para Deus, dizer para o pai a verdade a respeito. E ele se arrumou, verso 20, e ele voltou para casa. Ele ainda vinha andando de longe, quando o pai o viu, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E ele falou para o pai exatamente o que ele disse que diria. Ele não aumentou e nem tirou. Quando ele encontrou o pai, ele disse exatamente o que ele tinha proposto no seu coração. Mas o pai dele fez o seguinte, verso 22. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Nós vamos comer e festejar. Presta bastante atenção no verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava morto e reviveu. Ele estava ou não estava morto? Como que ele voltou para casa se ele estava morto? Olha o que o pai diz. Porque este meu filho estava morto e ele estava perdido e foi. E só assim depois fizeram uma festa. Só depois disso fizeram uma festa. Eu tenho todo o direito de viver a vida como eu quiser. Isso é fato. Posso fazer isso. Já me perguntaram se realmente existe a liberdade de forma livre de escolha. Sim. Que chamam de livre-arbítrio. O ser humano pode fazer as suas escolhas com relação a si mesmo e ao mundo, mas nós nunca vamos conseguir escolher fugir, se esconder ou estar longe de Deus. Essa é uma escolha impossível de ser feita. Você pode escolher não querer andar mais com Deus,
mas um dia você vai se encontrar com Ele. Você pode decidir se tornar um ateu. Você pode decidir adorar a outros deuses, a caminhar com outros. Você pode decidir de nunca mais congregar, de vir numa igreja. Pode. Mas você nunca vai poder fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. Então eu penso, minha irmã, que não tenho escolha. Não tem, isso não é uma escolha. E por que não é uma escolha? Porque agora nós vamos entender o que o Pai está querendo revelar para nós ali. Esse meu filho estava morto. Por que ele estava morto? Porque só existe vida ao lado do Pai. Você percebe que todo o recurso que ele levou não o manteve vivo. Porque recursos acabam. Um dia nós estamos cheios de saúde, e no outro dia nós nem existimos mais algumas semanas. Por que o pai disse, o meu filho estava morto? Por que ele está dizendo isso? Ele estava perdido e foi achado. Mas fui eu que busquei o milagre, a bênção, aquilo que eu precisava, eu queria. Fui eu que pedi, fui eu que fiz isso, eu fiz aquilo. Fui eu que sofri, foi eu que paguei o preço para alcançar isso que eu tenho agora. Só que tudo que você alcançar, ainda que tenha alcançado em Deus, você não continuar vivendo com Deus, você vai estar morto. Ainda que Deus ele tenha se manifestado diante de você e dito, tome aqui essa bênção, leve para a sua casa. Se você decidir sair da presença do Pai, você estará morto e perdido. É por isso que nós dizemos o seguinte, que eu não vim buscar um milagre. Se tem uma coisa que o texto bíblico, ou a própria revelação da palavra diz, é busque a Deus, enquanto se pode achar. Quem veio buscar uma bênção? Quem veio só atrás de algo que é só para satisfazer a sua vontade, está procurando morte para si mesmo. Vai encontrar perdição para si mesmo. Ainda que aquilo que você busque venha das mãos de Deus. Mas Deus não dá para eu fazer o que eu quero. É por isso que tem gente que não entende cabeça de homem e cabeça de pai. O amor de pai é diferente do amor de mãe. É ou não é? É. Toda mãe diz isso. E tem mãe que chega ao ponto de achar que pai não ama. Porque ela é que ama. Porque ela faz tudo pelos filhos. O pai não. É ou não é? O pai parece que não está nem aí com os filhos. É ou não é? Mas a mãe não. A mãe é feito galinha. Que se a águia estiver voando por cima, ela faz o quê? Pega os pintinhos e coloca debaixo da asa. Aquela coisa. O amor de mãe faz com que a mãe dê a vida pelos filhos. E o pai? Que nada, viu? Deixa aí esse menino aí. Os dois são amor. Você percebeu que o pai não esboça nenhuma... Fica, meu filho, se fosse mãe, você é doido, menino, para onde você vai? Vou fazer uma campanha de oração para você não sair de casa. E o pai parece que ele não está nem aí, é ou não é? Você não ora não, você não está nem aí com o que está rolando. Mas a mãe está lá todo com o joelho no chão. Meu joelho virou joelho de elefante, tanto que eu estou orando para meus filhos não saírem de perto de mim, para não ir embora, coisa de mãe. E o pai está lá assistindo o jogo, vendo o jornal, como se estivesse rolando nada. Você não ama mesmo. Você percebe que o pai da história, ele não esboça uma reação. É o dinheiro, você quer? Toma aqui. Miséria, mas que homem... Esse homem não tem
amor no coração, não? Vai dar o recurso para o menino se desgraçar. Caramba! Você está entendendo agora teu marido aí um pouquinho, tá não? Tá, né? Você vai para Jesus. Jesus poderia ter matado Satanás, degolado, pegado ele para o pescoço, torcido ele, jogado ele numa jaula com a própria mão. É ou não é? Ele não poderia? Deus não poderia ter feito isso? Poderia. Mas ele faz o quê? Eu vou dar o meu filho. A mãe dá a si mesma, o pai dá o quê? Dá o que tem de melhor. O que é amor agora? O pai dá para o outro o que ele tem de melhor. Deu para o mundo o filho que ele tinha, com os recursos que na mão dele estava. Se fosse uma mãe, faria o quê? Não, você não precisa ir embora não, eu saio de casa, se for o problema. Eu saio, se você ficar, eu não tenho que sair. A mãe é aquela coisa da proteção, né? De guardar. E o pai parece o desleixado. Por que o pai faz isso? Porque só o pai entende que nenhum filho que é filho de verdade, consegue viver longe da paternidade. Terá a vida longe da paternidade. Que as pessoas não entenderam em morar no Éden sem Deus é como estar no inferno. Mas estar no inferno junto com Deus é como estar no céu. Pastor, você é doido. Não, mas é o que diz o próprio rei Davi. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, se você estiver comigo, mal nenhum te tocará. Aí você fica, caramba, o que é isso? Mas o que está rolando nessa história? O meu filho estava morto. Ele estava perdido e foi achado. E o que ele fez de errado? Bom, ele pediu o que era dele. Ele foi desfrutar da vida. Mas o pai não poderia ter dado a ele um conselho? Melhor lição de vida é quando você vive por si mesmo. É a melhor. Só que tem gente que nem assim não aprende, né? Cai 500 vezes no mesmo erro. Agora, viaja um pouquinho para nós terminarmos aqui. Ele tinha tudo e estava morto. Ele tinha tudo e estava perdido. Porque na cabeça dele ele tinha tudo. Tudo que ele precisava. Na sua cabeça você acha que você tem tudo, que você não precisa de Deus. Mas na verdade você está morto. Mas na verdade você está perdido. Porque não tem como viver longe do Pai e estar vivo. Viver longe do Pai e viver uma vida onde parece que eu esteja andando numa direção certa. Todas as pessoas, Marcinho, que eu encontro, que elas estão indecisas com relação a se entregar para Deus, a se envolver com coisas de Deus, seja ir numa igreja ou não, tudo isso relacionado. Todas as pessoas que a gente encontra, que elas estão ainda numa indecisão. Eu creio em Deus, mas eu tenho aqui um negócio assim e tal. Todas essas pessoas, elas vivem como mortas e vivem como perdidas, porque elas vivem procurando como satisfazer a sua vida, como encontrar um sentido para a sua vida. Elas vivem procurando motivos para fazer com que elas se sintam de verdade existentes. E elas comem, elas correm, elas gastam, elas trabalham, elas se desgastam, elas fazem e desfazem. Mas na verdade, essa história está me dizendo exatamente a realidade e a verdade da vida de muita gente. Ainda que aquilo que você desfruta como recurso tenha vindo das mãos de Deus, se você não estiver em Deus, está morto. Se não estiver em Deus,
eu tenho certeza, você anda perdido já há muito tempo. Você deve encher a cara, deve pintar a unha numa semana de azul, na outra de cor-de-rosa. É ou não é? Porque as pessoas são assim, aí elas tentam encontrar formas de se satisfazer, não é? Pinta o cabelo de acaju, compra o tênis da moda, e ela vai tentando. E sai uma novidade, ela vai atrás, e sai outra, e não sei o que. Eu perguntei para minha filha, até o mês de abril ela quase infartou, porque ela queria um iPhone. Olha que coisa louca. Agora pergunta para ela, se é a mesma coisa. Não é mais. Nada do que eu possa ter, nada do que eu possa alcançar em Deus, vai me satisfazer de verdade se eu não estiver vivendo nele com Ele. Nada. Nunca, jamais. E eu sei que tem gente que vem com o papo, mas eu não preciso de religião. Sim, é verdade, você não precisa de religião mesmo, você está precisando do Pai. Não é de religião, é de Pai que você está precisando. É de pai. E eu acho graça nesse negócio do pai, porque hoje eu sou pai e é assim. O pai quer ver o filho voar, a mãe não. A mãe quer que o filho prospere, mas do lado. É ou não é? Tem que morar, se puder eu faço um puxadinho aqui no fundo. Não é? A mãe, é coisa de mãe, quando o filho cresce, é ou não é? Eu deixei já esse espacinho aqui, porque eu quero colocar todos meus filhos aqui. E o pai está assim, você é louca mesmo. Deixa essa gente crescer, deixa essa gente viver. Você não ama não, mas isso também é amor, querido. Porque, meu irmão, só o pai sabe que quando o bicho pegar, sabe para onde a gente corre? É para a casa dele. É por isso que você está aqui. Você não está aqui porque tem uma dor te corroendo. Você não está aqui porque tem um problema para ser resolvido só, não. Você está aqui porque você sente vontade, sente a necessidade de ter o colo de um pai. Ter o carinho de um pai. Ter um pai que vai olhar para você e vai dizer assim, mas esse menino lhe deitou e rolou. Mãe, tem um negócio assim, agora você se saiu e voltou, vai pagar o preço agora para voltar. O pai traz para dentro como se não tivesse acontecido nada. Mas não é possível que o Moisés é desse jeito. Tudo acredito que ele faz isso como se nada acontecesse. É coisa de pai isso. E eu não sei onde estava a mãe, Rose e Eric, mas o pai estava na porta. Eu sei que eu tenho um pai. E quando tudo pronto estava, era ele que estava lá primeiro. No jardim, ele estava primeiro. Igual eu tenho brincado aqui. Ele é o quarto homem da fornalha. Mentira de Satanás, ele já estava lá. Se ele não estivesse, eles teriam caído e morrido queimado. A música é bonita, mas a tradução desse ponto está errada. Sempre estarei convosco. Ele é o primeiro e o último, não é o quarto não. Ele está dizendo, eu começo e termino. Tem gente que chora, não chora? Ele é o quarto homem, ai, aleluia, é o quarto homem. Não é o quarto homem da fornalha. Ele é o pai que diz que se você voltar, tem lugar na casa para você de novo. Se você voltar, vai ter bênção para você de novo, mesmo que você tenha desgraçado a sua vida com a bênção que ele já colocou uma vez na sua mão. Quer se colocar em pé comigo? Tem alguém aqui que nesta noite quer viver essa alegria de retornar a casa,
de ser tocado, de ser abençoado. Meus queridos, arrumem tudo, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto. Arrumem tudo, coloquem uma roupa nova nele, o quarto que era dele, ajeite tudo novamente, porque ele estava perdido. É de paternidade, é de presença de pai. E enquanto o Pai estiver presente em nossa vida, Ele jamais vai nos impedir de sair da presença dEle. Mas o Pai é aquele que espera que, uma vez que Ele tenha nos abençoado, nós tenhamos a consciência de que o melhor lugar para estar não é longe, não é distante. E você sabe que você anda longe e está longe há muito tempo. Muito tempo. Tem andado muito longe. Você anda por lugares onde o Pai jamais estaria ou pisaria. Você se envolve com coisas que o Pai jamais se envolveria. E o Pai te chama nesta noite para fazer o que fez com a vida desse filho nessa história que acabamos de ler. Ele o trouxe ao convívio, de onde bênção estabelecida de verdade é bênção que traz vida e vida com abundância. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida, renovar a sua aliança, o seu compromisso com Deus, confessar os seus pecados, diz: olha, eu quero este Pai, eu quero viver para Ele, eu quero me entregar a Ele. Se tiver alguém assim aqui nessa noite, eu convido você a sair aí do seu lugar e vir aqui perto de mim, aqui onde eu estou, aqui na frente. Por favor. Se você aí pelo YouTube, que está ouvindo essa mensagem, é para mim também, sim, é para você que está aí pelo YouTube. Dobre o seu joelho aí diante do aparelho onde você está, seja do celular, dobre os seus joelhos, coloque o seu coração. Essa é a bênção do Pai para nós aqui nesta noite, é o milagre que Ele está derramando sobre a nossa vida. Nenhum benefício neste mundo, distante, longe da presença do Pai, vai trazer felicidade, ou vai manter você em pé o tempo todo. Não, isso é um engano, isso é uma mentira. Enganaram você, iludiram você a respeito. Mas se você está aqui nessa noite e falar: eu desejo, é o que eu mais quero, é o que eu espero. Eu posso nessa noite que eu poderia impetrar qualquer oração e bênção sobre a sua vida, para que portas se abrissem, portas se fechassem. Mas nesta reunião, para este culto, a palavra que veio ao nosso coração é para que a gente volte à presença do Pai, para que a gente seja novamente trazido à sua presença, e a nossa vida de fato abençoada, plenamente abençoada. Senhor, eu sei que o nosso coração, a nossa alma, dentro dela existe um desejo enorme de vivermos uma vida distante de Ti. Mas eu sei também que mesmo estando distante, quando as coisas se complicam, é do Senhor. É a primeira pessoa que nós nos lembramos, é do Senhor, o Criador. Quando nós não precisamos, é claro, estamos lá, curtindo, vivendo, desfrutando. Mas é loucura nossa pensar que existe uma vida assim, onde problemas não venham, onde as dores não apareçam, onde as doenças não se manifestem. É loucura pensar que existe uma vida assim. E é por isso que
O Senhor, pela tua vontade e verdade, abre o nosso entendimento e os nossos olhos para nos dizer que eu posso escolher de fato, fazer uma escolha de não ter, de não caminhar, de não observar as suas leis, suas ordens, ou ter obrigações e responsabilidades em tua presença. Posso, eu só não posso escolher que é possível viver uma vida longe da tua presença, porque nunca, jamais vou precisar do Senhor, ou vou ter que encontrá-lo em algum momento. O Senhor nos fez para ti, somente para ti. E o que eu entrego como oração e palavra ao teu povo neste lugar, e por aqueles que nos ouvem e nos assistem, é que eu compreendo, Deus, a grandeza daquilo que vem de ti, e que nós imaginamos, porque alguém tem nos enganado, e nós muitas vezes gostamos de ser iludidos, de que é possível se viver esta vida, e ela nunca existiu, jamais existirá, porque todo e qualquer milagre, toda e qualquer bênção, só será bênção e milagre de verdade, enquanto estivermos na tua presença. E eu te glorifico e te agradeço pela forma como o Senhor se manifesta, dizendo ao nosso coração: esse meu filho estava morto, ele estava perdido, morto e perdido, mas agora ele foi encontrado. Eu te dou graças no privilégio e na alegria de ouvirmos e sermos abençoados pelo Senhor, por aquilo que o Senhor diz e a forma como o Senhor fala, no nome de Jesus. Você pode dizer amém?